Fala, meus amigos, tudo certo? Estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal Giba Narrador. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever, ativar as notificações e, claro, deixar o like nesse vídeo. Um vídeo que vai atualizar as informações da dupla Caju, com uma dose de análise também, até porque tivemos o jogo treino do Juventude neste sábado. O Caxias já teve terceiro jogo treino no meio de semana, tem situações de mercado também. Eu vou convidar o Matheus Maciel para conversar um pouco a respeito do que está vendo da dupla Caju e também deixar você atualizado. Deixa eu dizer que nós estamos com este vídeo para Caçol Autopeças, CDV credenciado pelo Detran. Compre o seu carro batido ou acidentado com pagamento à vista. Chame no WhatsApp 54 99979 9543. Vamos falar então sobre o que a gente está vendo da dupla Caju. Chega mais, Matheus Maciel. Tudo certo, Gilberto, e quem nos acompanha aqui no canal Giba Narrador. Vamos começar atualizando o Juventude, que fez neste sábado o primeiro jogo treino, aliás, primeiro e único, né? Porque tem um jogo treino e tem já um amistoso contra o Boca, que vai ser na próxima semana. O que tu nos conta do que viu desse Juventude, o primeiro Juventude do Fábio Matias 2025? Isso aí, foram 3 tempos de 30 minutos contra o Sindicato dos Atletas. A atividade começou às 3h30 da tarde e neste confronto o Juventude fez um time no primeiro tempo, o segundo tempo com outra equipe e o terceiro foi uma mistura com também alguns atletas, né, da base. O Juventude que utilizou 29 jogadores na atividade de ontem, só ficaram de fora o Rodrigo San, o Kaique também, o Peixoto, além do Giovani, que chegou recente, e ele ainda passa por uma situação física, né, um recondicionamento físico. Bom, o Juventude que iniciou com o Marcão, Everton, Adriano Martins, Danilo Bossi, Filipinho, Dudu Vieira, Jadson e Jean Carlos, Enio, Eric Farias e Gabriel Tagliari. O time que teve, então, o Bosa indo para o lado esquerdo da defesa, o Adriano Martins ficando no lado direito, e no meio de campo, né, com o Dudu Vieira, esse primeiro homem, com o Jadson e o Jean Carlos. A forma de defender no 4-4-2, sobrando o Giancarlo, né, no setor da frente, junto com o Tagliari, são os dois que ficavam quando o time precisava, né, ter essa marcação, essas duas linhas de 4. Bom, quando atacava até com 4 jogadores, o Jean Carlos caindo pelo lado esquerdo, tendo o Eric mais atrás ali do Tagliari, e pelo lado direito o Enio. Foi um jogador que chamou a atenção, se destacou, é aquele atleta que rabisca bastante, que vai para cima, parte para cima, tem velocidade, tem o drible, então um jogador que recebeu bastante faltas. Foi o destaque, podemos dizer, deste primeiro tempo que teve o Juventude, com finalizações, mais do que o Sindicato, que se defendeu mais que a equipe alviverde. Bom, indo para o segundo tempo, teve um time que começou com o Marcão, Reginaldo, Abner, Cipriano e o Alan Ruschel, também o Kelvin, Davi Góes, Mandaca, Vitor Pernambuco, Batalha e Gilberto. O Gilberto foi o jogador que criou mais, teve mais oportunidades, chutes perigosos. O Batalha, pelo lado esquerdo, se mostrou, sim, um jogador com velocidade, mas vai precisar de toda uma adaptação. Pernambuco é um atleta, até fisicamente, também é parecido, né, com o Barbosa, mas a semelhança, né, semelhante com o Barbosa em relação à altura, mas é um jogador que ainda também vai precisar de mais tempo para ser avaliado. Sabe que o Barbosa era um jogador diferente, era aquele jogador falso lento, né, que é muito rápido para pensar, mas ele utilizava muito o corpo também, né, para conseguir as jogadas, né, era aquele jogador grandalhão. Ou então o Juventude, Gilberto Júnior, que nesse tempo que teve ali, utilizou um pouco o Marcão, depois entrou o Gustavo também no segundo tempo. Foi o time que mais atacou, teve o Kelvin aí como o primeiro volante, não sofreu tanto em relação a ataques do adversário, conseguiu criar mais, teve até jogadas com Batalha pelo lado esquerdo, e nesse meio de campo teve o Mandaca, então, tendo o camisa 10. Ele jogou com aquele esquema
que ele vinha utilizando, né, ali na reta final do Campeonato Brasileiro, quando ele pega o Juventude, é o mesmo esquema, né, que vai, e também esse meia aí, ele cai para o lado esquerdo, né, quando se ataca. Bom, o terceiro time teve o Gustavo, o Victinho, atleta da base, o Pedro, volante da base, que jogou na zaga, Adriano Martins, Marcos Paulo, Mandaca, Luiz Henrique e Nenê, Peterson, Batalha e Kaique. Batalha aí foi para o outro lado, foi agora para o lado direito. O Kaique teve oportunidades, né, mas acabou desperdiçando. Então, a Juventude criou, né, seguiu com esse mesmo nível ofensivo com o Marcos Paulo, né, lateral, que, olha, chamou a atenção. Claro que, Gilberto, se tu comparar, né, o Sindicato jogou os 3 tempos, mudou pouca coisa do time, né? Então, o nível também, né, acaba caindo, cansou mais. Claro. Mas o Juventude teve essa ofensividade que o Marcos Paulo chamou a atenção, até pessoas falando uma atenção, semelhança, assim, com o João Lucas, e agora você vai ter essas semelhanças com jogadores que deixaram o clube que foram bem, né? E o que chamou o Mandaca jogou como primeiro volante, o Luiz Henrique, um jogador jamais abusado, né? Abusado, digo, do bom sentido, do drible, que vai precisar também de mais confiança. E o Nenê, né? Claro que o Nenê tinha torcedor lá, os torcedores que puderam acompanhar, né, no sorteio de 10 torcedores e que aplaudiram o Nenê, vários momentos gritaram o nome dele. Ele fez gol de pênalti, o Batalha que sofreu pênalti, e aí, no momento já, o Nenê já deu bola pro Nenê, mas a jogada começa, né, pelo cruzamento do Batalha do primeiro gol aos 12. Batalha cruza, aí a defesa afasta mal, sobra para o Nenê no lado esquerdo, perto da pequena área, e cruza para o Peterson, conclui, bate no zagueiro, depois volta com a perna esquerda, fica no ângulo do goleiro no lado direito. Faz o gol, né? O Peterson entrou só no terceiro tempo e fez o gol do Juventude. Depois da jogada individual do Batalha, sofreu pênalti na velocidade, e no pênalti o Nenê deslocou o goleiro, bateu no lado esquerdo do goleiro, o goleiro foi para o lado direito. Tem uma atenção que são atacantes, até característicos, não tão técnicos, né, mas também de velocidade. O Peterson, esse é aquele que veio do Flamengo, é isso? Estava em Portugal. Uhum. Do Estrela Amadora. Sim, mas ele pertence ao Flamengo, a formação dele é no Flamengo, né? Uhum. Sabe que eu tô te ouvindo falar, Matheus, e o que eu tô achando interessante é que, bom, eu tirei férias no finalzinho do ano passado e eu tava dizendo que tinha momentos que o Juventude acelerava, tinha momentos que o Juventude desacelerava na busca por jogadores, né? E tu citou aí, até fazendo algumas referências elogiosas, a 4 atacantes que o Juventude trouxe, 4 atacantes de lado que o Juventude trouxe, repaginando bastante o seu ataque. Falasse também a respeito, por exemplo, dos laterais, enfim, o Juventude reformulou miolo de zaga, reformulou laterais, reformulou o gol, onde os 2 goleiros que jogaram são goleiros que não estavam no Juventude, então é uma mudança grande até, se a gente for levar em consideração o que se imaginava que poderia manter o Juventude em relação a um time que fez uma boa campanha, mas time que faz boa campanha chama a atenção do mercado, e se tu não tem maior potencial de investimento, vai perder os principais destaques. Mas chama a atenção o fato de não ter, de repente, no primeiro momento, o Mandaca no time principal. Em relação ao Nenê, a gente sabe que ele até se apresentou depois, né? Então era a tendência que ele não fosse começar como não começou. Mas de repente, na próxima quarta-feira contra o Boca Juniors, esse jogador já possa até iniciar o jogo. O jogo treino ele não vai nos oferecer um padrão de análise completo, mas ele traz alguns indicativos, ele traz pelo menos a quem acompanhou, foi o caso do Matheus Maciel, a possibilidade de analisar algum jogador, alguma potencialidade, alguma característica, mas de fato até teve um amigo da ESPN que vai comentar o jogo na quarta-feira que me perguntou referências, disse, olha, a gente vai acompanhar o primeiro jogo treino e vai tentar tirar uma base do time que vai jogar contra o Boca na quarta-feira. O jogo que nós estaremos transmitindo, Matheus e eu, junto do Rodrigo de Oliveira,
estaremos indo para a Argentina na terça-feira. A gente vai ver mesmo o primeiro time titular do Juventude na quarta, né? Esses 3 times que o Juventude fez, a impressão que a gente tem é que tem titulares que jogaram em momentos diferentes. O goleiro, por exemplo, eu não sei se já vai começar o jogo como titular o Gustavo, mas ele tende a ser o titular do Juventude. Aliás, eu não falei dele em vídeos, eu só comentei no meu X, e até teve alguns que discordaram de mim. Eu acho que foi uma boa contratação do Juventude. Não vou botar na conta dele o rebaixamento do Criciúma, e eu sei que o pessoal lá ficou de bronca, ele teve algumas falhas e também não quis ficar, então não foi uma saída, digamos assim, natural do Criciúma. Gerou algum tipo de constrangimento, e eu acho normal que a torcida não goste, como os torcedores do Coritiba não gostavam do Gabriel que veio para cá, e o Gabriel fez uma grande participação pelo Juventude. Então acho que isso é do jogo. O torcedor do Criciúma tem o direito de não gostar de como foi a performance do Gustavo, que é um pegador de pênalti e que faz boas defesas, mas que teve seus contratempos, e o Gustavo tem o direito de achar que podia ter sido melhor valorizado lá e não querer permanecer. Falta agora o Juventude buscar um camisa 5, né? Em relação ao que tinha de carências no elenco, digamos que é justamente a posição em que o Juventude ainda não encontrou o cara para vir. Tem alguém na alça de mira, Matheus? Tá desligado, vamos de novo. Já tem um jogador encaminhado, o Gilberto deve anunciar nos próximos dias o Juventude, então, acredito até antes do confronto com o Boca Juniors, e tem também atacante também que procura no mercado, que não é tanto assim a prioridade, mas que se fala que vem de fora do país, e zagueiros, né? Pode trazer aí 2 zagueiros, tem essa situação do Danilo Boza, né? Que o Juventude pode estender esse vínculo dele, espera um pouco mais para estender, porque sabe que pode receber proposta de fora, né? E dependendo da proposta, dependendo dos valores, pode negociar o atleta. Não quer dizer que vai negociar, mas é um jogador que se destacou nos últimos anos, tem uma idade boa também para negociação. O atleta quer também ter esse desejo, daqui a pouco, de fazer a carreira fora também. Então, o Juventude estuda isso, né, pensa no futuro, sabe que o jogador é importante, vai dar prioridade sim para renovar, mas estuda muito bem esse caso, né, aproveitar também esse bom momento do jogador, né, do Boza, com acesso, com uma permanência no Juventude, um jogador que o Ju adquiriu lá em 2022. Então, o Giba, é isso em relação a reforços, né? Ontem o Fábio Matias, na entrevista, até disse 2-3, e a gente está falando em 4 nomes, né? Vamos aguardar, mas é isso aí. O Juventude agora faltam detalhes Claro. para fechar esse ali. Quando eu falo do volante, eu falo de carência. Agora, obviamente, até com a saída do Rony Carrilho, abriu uma vaga para centroavante. A gente estava debatendo há mais dias aqui, porque o Juventude está buscando um centroavante, algum nome assim. Com 3 não estava precisando, aliás, não é nem que não estava precisando, não tinha vaga no elenco. Agora, ficando o Gilberto e o Gabriel Talhari, de repente já tem uma possibilidade de vir um outro centroavante. Então, e tem outras cositas, citou zagueiros, óbvio, o Juventude tem que ter mais também, questão de quantidade, não apenas qualidade. Agora o camisa 5 ainda está faltando o cara para suprir a vaga do Ronaldo, até que o Kaique tenha condições de jogo. Ô Matheus, e o Caxias, hein? O Caxias que no período de pré-temporada e com os jogos treinos que realizou, ele mostrou alguma capacidade interessante. Eu não vou aqui, eu sou um cara que já estou há algum tempo nessa janelinha, né? Esses 40 anos e os fios brancos na barba me dizem, Giba, vai com calma. Mas se é verdade que a gente não pode se empolgar com pré-temporada e nem se decepcionar demais, se deprimir com o que vem pré-temporada, a pré-temporada ela tem indicativos, os jogos treinos eles são feitos para que os clubes tenham a condição, os técnicos, de olharem para o que está errado, olharem para o que está certo, aprimorar o que está bom, corrigir o que está errado. E o Caxias, nos jogos preparatórios,
ele deixou boa impressão, inclusive com esse atacante, o Richard, metendo gol adoidado. O que pode nos dizer do que está acompanhando aí também dessa pré-temporada Grenal, hein, Matheus? O Caxias, se a gente fala que o Juventude faltam ajustes, né, para finalizar o elenco, nesse volante experiente, de zagueiro, de talvez mais um atacante, o Caxias já está com o elenco completo, né? O Caxias conseguiu também fazer o último jogo treino, fazer 3 jogos, tinha 4, mas preferiu só 3, tinha esse com o sindicato, mas sabe que hoje o grupo está num nível bom e vai jogar entre o grupo. Vai para a 7ª semana de trabalhos do Caxias, então já tem um grupo fechado, no último jogo utilizou mais os titulares, tem 2 situações em relação aos jogadores que o Caxias diz que é desconforto, do Mantuan e também do Vini Guedes, que estão fora, mas utiliza, né, no meio de campo o Pedro Cuiabá como esse volante, e o Lohan, né, é o que tem hoje no grupo, tirando os outros dois, tem o Paulinho, né? Então hoje de opção tem o Lohan, o Pedro Cuiabá e o Paulinho, porque o Wendel e o Mantuan e o Vini Guedes estão já machucados. Isso talvez seja uma preocupação. Mas se tem resultado dentro de campo, está ganhando. O ano passado também ganhou todos os jogos treinos, mas não conseguiu ter aí uma sequência boa, um início bom, principalmente no Campeonato Gaúcho, depois se complicou na Série D. Esse ano, o Luizinho Vieira elogia muito essa montagem do grupo, que foi importante, ele já tem uma ideia de jogo há muito tempo que ele trabalha, e não é segredo para ninguém em relação à ofensividade. Ele já conseguiu colocar isso no Caxias, né, indo para a 7ª semana, então isso ele acha muito positivo já. Isso que chama atenção. E aí tem um jogador que está se destacando, que é o caso do Richard, que fez gol no primeiro jogo, que fez gol no segundo jogo, e novamente fez 2 gols. 5 ao total em jogo treino, e em 3 fez 5 gols. E teve também o Nescau, né? Um jogador com o Caxias aposta, centroavante que tem uma aposta, né? Que é um 24 anos, jovem, que teve Série A no currículo, estava no Água Santa, né? Teve algumas situações, mas deve ter ajustado em relação a ele, e não achou ninguém superior, assim, avaliou o Caxias no mercado com o Nescau, e eu acho, sim, é uma boa oportunidade, sim, porque é um jogador interessante em relação à altura, estatura, perfil, né? Tem esse perfil um pouco. Talvez pode ser parecido porque o Helder não é esse jogador tanto movimentação, mas o Nescau é aquele jogador mais alto, né? Acho que o Caxias precisaria de mais centroavante, né? 3, mas tudo bem, vai com 2, né? Esse primeiro momento. Tem que ver essa janela do Caxias, eu acho que ela é bem diferente do Ju, né? A do Ju vai até fevereiro, é que na Série D sempre tem essa situação. A gente vai ver também, mas o Caxias, hoje, ele está certinho em relação a atacantes, por exemplo, tem 2 mais de velocidade pelo lado, 2 mais técnicos pelo lado e 2 centroavantes. Então, o Caxias fez bem certinho as escolhas. O volante hoje tem 6, mas só 3 estão jogando. Hoje tem 2 meias, né, de qualidade. Tem o Arthur, mas aí esse precisa bastante ainda. Não sei se não foi um equívoco até na fazer o contrato, né? Mas agora está sendo avaliado. Digo isso lá com o tempo do Argel, que pediu essa contratação, né? Mas é um jovem, sim, que vem se esforçando, vai ganhando oportunidade. O Luizinho, sim, sabe da importância da base, vem dando oportunidade para esse jogador que entrou até no último jogo. Bom, zagueiros, tem 5 zagueiros, tem 2 laterais pela direita, 2 pela esquerda, e sendo que hoje o Paulinho pode fazer a direita, o Mantuan também, então tem opções o Caxias em relação a jogadores, né? E que podem fazer essas funções. Pode ser que traga mais um lateral esquerdo. Tá bem montado e está tendo resultado. Então, se tem essa expectativa grande, vai ajustar o que precisa. Mas um time do Luizinho que a gente sabe, de muita intensidade, muita movimentação, jogadores com troca de posição durante o jogo. O Thomas Bastos vai ser também esse jogador parecido com aquilo que eu falei do Juventude, quando atacar vai ser 4 jogadores. O Enes é um jogador que apoia bastante pelo lado direito. Volante hoje, e aí depende, né? Depende da característica do time do Luizinho.
mas não tem esse primeiro volante tão forte de marcação, né? Não tem esse. O Lohan, que é o mais parecido, que já jogou também nessa função, que é esse roubador de bola. Técnico também, né? Então, hoje só tem esse. No meu ver, Cuiabá ainda a gente não sabe muito bem aonde ele sente melhor, né? Mas é isso, Giba, o que a gente pode dizer do Caxias, trazendo um resumo. E claro, hoje tem Thomas Bastos e o Nicolas, né? Vai se pedir sim mais rendimento do Thomas, que renova, né? Se esforçando na reta final também da Série C do Brasileiro do ano passado. Se espera bastante desse jogador, mas o que fica é esse ataque, esse entrosamento, principalmente o Richard sendo o destaque. Eu estou deixando o Matheus comentar mais até sobre o Caxias, porque o Caxias já tem um lastro maior de pré-temporada e o Matheus acompanha boa parte. Ele está no setor do Juventude agora na rádio, mas já fez também o Caxias, acompanhou o jogo treino em Gramado. O que me passa de impressão o Caxias é que muito daquilo que a gente disse que no campo teórico o Caxias estava montando um bom elenco, vai confirmando na prática. Mas quando começar o campeonato, primeiro jogo contra o Monson, dia 23, lá em Novo Hamburgo, a gente vai ter uma base um pouco melhor para analisar o Caxias. Por exemplo, essa questão do primeiro volante está faltando, foi um problema que o Caxias teve em 2024. Será que o Caxias, para essa temporada com técnico novo, ele conseguiu corrigir isso sem agregar muitos valores a essa função? Pode ser, pode ser. Organização tática, às vezes, faz com que alguma situação que a gente entenda que tenha que vir alguém para fazer, de repente já tem em casa. Estava bagunçado o time. Então, a gente não tem muita referência, porque provavelmente contra o Monson, o Caxias vai ser mais testado, a defesa do Caxias vai ser mais testada e a gente vai ver se a proteção à zaga está adequada ou não. A qualidade do meio para frente parece que ela existe. Não acho que o Thomas Bastos tenha desaprendido. O Nicolas é um cara que veio para ser uma alternativa e, como disse o Matheus, forçar o Thomas Bastos a jogar mais, né, tendo concorrência, o cara se puxa. E tem os atacantes, que aí sim, aí nós vamos ver com calma quando eles jogarem com defesas mais sólidas, times mais montados, visando o Campeonato Gaúcho. Os jogos contra o Caravaggio, eu acho que trazem sim alguma referência, porque é um time de Série A do Catarinense, daqui a pouco ele vai mal na Série A do Catarinense. Bom, mas o Caxias vai jogar contra time do Gaúchão, que também, de repente, não vai ter um investimento tão alto. Então, contra um time de condição de Série A de um estadual, o Caxias foi bem, independente de como vai ser o time do Caravaggio lá no Campeonato Catarinense. Resta saber se o Caxias vai repetir isso contra os times, de repente, mais fracos do certame estadual. Mas as coisas estão se encaminhando. Valeu, Matheus, um grande abraço. Só uma coisa, Gilberto, em relação até o Caxias, o que acontece nos gols que levou lá em Gramado, sofreu um pouco em relação foi falhas ali, foi no contra-ataque, deu espaço. Mas é isso que tu falou, agora também vai dificultar um pouco mais o setor de ataque, em relação à marcação, né? O que a gente viu ontem no Juventude, o Sindicato ficou bem mais atrás para dar essa dificuldade, para deixar o time do Juventude atacar e teve oportunidades, mas é isso que a gente vai ver muito no Campeonato Gaúcho, né? Achei até interessante esse teste ontem em relação a furar a defesa. É isso aí, Gilberto. Me estendi aqui. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.